Ora, muito bom dia a todos, espero que se encontrem bem. O vídeo de hoje vamos aqui falar, portanto, sobre a decisão de hoje, que irá então marcar esta semana, que é o desfecho da reunião da FOMC. A Fed prepara-se para aumentar novamente as taxas de juros e, apesar de ser quase certo aumentos na ordem dos 75 pontos base, existe uma probabilidade muito reduzida, mas existe, de aumentos na ordem dos 100 pontos base, portanto, 1% de aumento sobre as taxas de juros. Para além do aumento das taxas de juros, portanto, vamos também conhecer as perspectivas de Paul, portanto, aqui o presidente da Fed, em relação aos próximos, pelo menos ao último mês, para perceber então se as medidas que a Fed tem adotado, se Paul espera então que tenham aqui impacto nos mercados. Vou aqui passar para a tela cheia para conseguirem ver e vamos então aqui ver e começar a falar desta decisão. Hoje então o dia será marcado pelo desfecho da reunião da FOMC, portanto aqui a decisão da Fed e o que é que nós então podemos esperar. Ora, os últimos dados do IPC, portanto o CPI, a ficarem muito aquém daquilo que se esperava. Esperava-se um abrandamento significativo na evolução da inflação. A verdade é que os dados ficaram abaixo das projeções do mercado e se olharmos para a evolução da taxa de inflação subjacente, portanto a taxa de inflação que exclui os itens voláteis como a alimentação e a energia, conseguimos ver que na verdade a inflação até subiu e por isso isto pode também, e de facto tem vindo aqui a deteriorar o sentimento de mercado, pois pode-se ver que a subida generalizada dos preços está a afetar também as outras categorias que até então não têm sido sinais, não têm dado sinais de grande preocupação. Portanto, aqui a notar-se claramente que a inflação em certas categorias está a começar também a refletir-se e, portanto, tornar-se-á também mais difícil de controlar. Portanto, aqui leva-nos novamente à questão: será que a Fed deverá aumentar mais as taxas de juros, correndo aqui o risco de comprometer também a atividade económica? Portanto, isto aqui tem sido a equação que mais tem preocupado os mercados. Espera-se agora, portanto, na reunião de hoje, aumentos na ordem dos 75 pontos base. E espera-se também que estes aumentos se prolonguem pelo menos até as próximas duas reuniões da Fed, as reuniões mensais. Portanto, aqui claramente que os mercados estão, portanto, a reagir negativamente. Aliás, as últimas sessões têm marcado isso mesmo, têm refletido também o sentimento do mercado. No entanto, se olharmos aqui para a reação dos mercados após as últimas decisões, conseguimos ver que, em termos de interdiário, conseguimos ver que até temos alguns comportamentos relativamente positivos nas equities americanas, sobretudo aqui nos últimos 4 trimestres. Portanto, se olharmos aqui para os últimos 4 trimestres, a maior parte das vezes os mercados reagiram positivamente, apesar de depois no dia a seguir acabarem por cair, mas se formos aqui a ver também no gráfico, portanto, semanal, acaba por dar aqui uma média algo positiva, olhando apenas para os últimos 4 trimestres. Claro, se olharmos para os últimos, portanto, desde o início das subidas, aqui já dá uma média negativa, mas se olharmos pelo menos para os últimos 4 trimestres, conseguimos ver isto mesmo. Portanto, aqui acaba por os dados de hoje, até de certo modo, se olharmos aqui em termos probabilísticos, apesar dos aumentos das taxas de juros, poder aqui haver espaço para uma recuperação nos índices. Olhando aqui para este questionário feito pelo Bank of America, o BOFA, conseguimos ver que a maior parte dos investidores, portanto, continuam muito pessimistas em relação ao futuro, continuam muitos deles a acumular dinheiro em caixa nos portfólios, portanto, a manter tudo em cash. Uma das razões também pela quais temos vindo a assistir ao dólar mais forte, portanto, para além das políticas monetárias, para além das de divergência também, no caso do euro-dólar, entre as duas políticas monetárias. Temos aqui o sell-off nos índices que não ajuda nada e, portanto, aqui os investidores optam sempre também por ficar com o capital em dinheiro, em cash, e tem-se. E este gráfico aqui, infográfico, acaba por explicar muito bem isso. Portanto, aqui vejam que os setores com maior exposição são aqueles setores com menos volatilidade e mais certos. Portanto, aqui claramente a medir um pouco o sentimento no mercado. O próprio setor energético, que no início do ano teve uma grande procura, agora também está a sofrer uma diminuição na procura. E aqui, portanto, equities da zona euro, portanto, aqui claramente a serem dois setores muito bearish no lado dos investidores.
E coloca-se aqui também outra questão, será que existem razões para o atual pessimismo? Ora, creio que, de certo modo, sim. Se olharmos aqui para o índice realizado pelo ISM, conseguimos ver que existe uma correlação muito positiva com o desempenho do S&P. Se formos aqui a ver, portanto, neste momento há aqui uma grande diferença entre o ISM e o S&P. Ora, neste sentido, e apontando aqui para esta grande diferença, conseguimos ver que, na verdade, há espaço para novas quedas e, portanto, isto aqui não traz perspectivas nada positivas aqui para as próximas projeções, ou para as projeções dos próximos tempos em relação ao S&P. Portanto, embora não seja o único indicador que tenha aqui uma correlação positiva e bastante elevada com o S&P, a verdade é que o ISM tem aqui uma correlação bastante positiva e é frequentemente utilizado como referência para medir também as projeções que se pode ter em relação ao S&P. As próximas earnings serão fundamentais para se perceber também se as empresas, portanto, uh, estão a conseguir ou não uh, fintar todas as preocupações à volta dos receios sobre a recessão e, portanto, aqui a ver se de facto as próximas earnings continuam a dar continuidade, e passo a expressão, portanto, das últimas earnings deste ano. Portanto, apesar do sentimento negativo, a verdade é que os resultados das empresas têm sido positivos. Algumas projeções, a verdade, têm sido revistas em baixa, mas conseguimos ver que, no modo geral, os resultados trimestrais até têm sido bastante positivos. É natural que agora os próximos trimestres sejam mais desafiantes e aqui a questão das earnings pesará ainda mais e isto pode agravar ou pode provocar aqui um alívio no mercado, mas as projeções também não são animadoras, sobretudo depois temos visto também a FedEx a apresentar os seus resultados que acabaram também por prejudicar muito o sentimento no mercado e vimos o preço das ações a caírem mais de 20% durante o pré-market. Olhando para o sentimento do mercado, conseguimos ver aqui no gráfico de baixo, portanto, que ainda não atingimos os níveis que sugerem que poderá haver, portanto, espaço para uma recuperação. Portanto, aqui os níveis abaixo desta linha a vermelho acabam por dar aqui alguns sinais bullish, mas até então não conseguimos ver, e nós olhando aqui para o gráfico conseguimos ver que, portanto, temos vindo a assistir a momentums de baixa, correções, momentums de baixa, correções, momentums de baixa, e assim sucessivamente. Neste momento, podemos assumir que estamos perante uma fase de correção um pouco maior e poderá aqui dar espaço para novos movimentos de baixa. Em relação ao petróleo, o petróleo tem se tornado bastante volátil nas variações diárias, mas em termos de variações semanais não tem vindo aqui a registrar assim, grandes movimentações. Olhando para a Europa deverá também aumentar as suas reservas de petróleo, portanto, à medida que nos aproximamos também na altura em que o consumo de produtos energéticos aumenta também, uma vez que as temperaturas deverão baixar, e, portanto, deverá aqui fazer com que a procura aumente. Nos Estados Unidos, portanto, os Estados Unidos já têm vindo aqui a ter uma política um pouco diferente, têm vindo aqui a libertar as reservas para, hum, para atenuar a subida dos preços, mas aqui no caso da Europa, portanto, a seguir um pouco a linha com aquilo que também têm sido as medidas em relação ao gás natural, portanto, aqui a Europa deverá começar a aumentar as reservas. E se olharmos aqui para os meses do ano passado, portanto, devemos aqui olhar para ver reservas na ordem aqui de outubro, de novembro, dezembro, portanto, algo aqui nesta zona. Depois temos aqui outro ponto que, portanto, foi falado aqui sobre os impostos aos lucros extraordinários das empresas, nomeadamente as empresas energéticas, embora não sejam apenas essas que estão englobadas, mas temos o exemplo das empresas energéticas. Esta medida foi levantada na Comissão Europeia, já está a ser aplicada por várias economias na zona euro e, portanto, espera-se que a maior parte dos Estados-membros acabem por adotar. Um, e aqui coloca-se também mais uma questão em relação às earnings. Será que com o aumento dos impostos estas mais-valias poderá ou não afetar a avaliação das empresas? Bom, é isso que vamos ver nos próximos resultados. Olhando aqui para o Eurostoxx e a comparação com as reações no Brent, conseguimos ver que na verdade até existe aqui uma correlação bastante positiva. E neste momento conseguimos ver que existe uma divergência entre o Brent e o Eurostoxx 600. Ora, se olharmos aqui para
Eurostock 600, cotando aqui o oil e gas. Olhando aqui para o gráfico, conseguimos ver que, portanto, há aqui espaço para o índice cair ainda um pouco mais, uma vez que tende aqui a ter um desempenho muito semelhante ao Brent. Para esta semana já tivemos aqui alguns dados a serem divulgados, portanto tivemos aqui na segunda-feira, apesar de não ter existido dados, o mercado até se tornou bastante volátil. No dia de ontem tivemos a inflação no Japão, tivemos as minutas da última reunião do RBA e tivemos também aqui a inflação do PPI na Alemanha. Tivemos também o Riskbank a aumentar ainda mais as taxas de juros, portanto pressionando aqui o BCE. E hoje vamos então ter o desfecho da reunião da FOMC, começou ontem. O destaque vai então para a decisão sobre as taxas de juros e também para a conferência de imprensa que deverá ocorrer meia hora depois. Vamos ter também os inventários de petróleo nos Estados Unidos. Ontem à noite o API já tinha apontado para um aumento de 1 milhão de novos barris nos inventários. Aí vamos ver se o API confirma ou não esses dados. Na quinta-feira, a decisão vai ser um dia especialmente importante, uma vez que devemos ter aqui vários bancos centrais a anunciarem a sua decisão sobre as taxas de juros. Temos o Banco do Japão, embora alguns economistas já tenham avançado que os economistas no Japão não esperam que o banco venha intervir já na questão do iene, portanto, pode aqui colocar o iene ainda mais exposto. Temos o Banco também Central da Suíça, temos o Nordbank, temos o Banco da Inglaterra, temos o Banco da Turquia, temos os pedidos semanais de subsídio de desemprego, os inventários de gás natural. Portanto, temos aqui um dia muito preenchido. E depois, para terminar a semana, temos então os índices PMI na zona euro, nos Estados Unidos, que também têm uma correlação bastante positiva com os índices e que poderão aqui também causar períodos de maior volatilidade se os dados saírem muito fora daquilo que são as projeções do mercado. Portanto, aqui em jeito de conclusão, hoje vai ser o dia mais importante desta semana. Vamos ter aqui a reunião da FOMC e vamos ver como é que Paulo vê as atuais circunstâncias no estado da economia num todo e também, no caso em particular, dos Estados Unidos. Ora, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e até o próximo vídeo.